Então, boa noite a todos e a todas. Irei aqui dar início à minha apresentação, sobre como tema e temos aí o paladar, que é um dos nossos sentidos, que temos aí como órgão, como nosso órgão principal a língua, E vamos dar início aqui. Bem, o que a gente define sobre paladar? O paladar é um dos 5 sentidos humanos responsável pela identificação dos sabores dos alimentos, Onde a gente temos aí o doce, Que é tido pelos compostos de carboidratos de baixo peso molecular, onde é possível identificar esse sabor aí, O salgado, Que é normalmente encontrado em produtos cárneos, Em produtos panificados, assim como o doce também, que tem essas duas opções, doce e salgado, produtos panificados, doces, doces panificados no caso, Em produtos panificados a gente tem aí a parte dos salgados também, que é possível identificar, O principal composto aí a gente tem o sal, O cloreto de sódio, Mas também temos os outros cloretos também, que são possíveis de identificar nesse sabor salgado. O azedo aí, que temos o ácido acético, o ácido cítrico, encontrado aí nas frutas, O ácido acético aí comumente utilizado como o vinagre em casa, O amargo, que a gente aí tem alguns compostos, bem como a cafeína do café, E o umami, que é o nosso quinto sabor aí, que ele é um derivado aí do ácido glutâmico, E com esses sabores identificados, a gente também pode identificar a questão dos alimentos estragados, e consequentemente evitar a sua ingestão. E qual aí é a estrutura do paladar, Como eu já havia comentado, o paladar ele é um dos sentidos que tem como órgão principal a nossa língua, E essa língua, ela tem uma superfície com micro-órgãos, digamos assim, denominados de papilas gustativas, Elas são divididas aí em fugiformes, foliadas, circunvaladas e filiformes, Nas papilas, exceto as filiformes, estão os botões gustativos, que contêm células responsáveis por detectar esses sabores, Essas células são denominadas de quimiorreceptores, pois elas vão aí responder às substâncias químicas, sobre as substâncias químicas dos alimentos, E gerar sinais, Sinais esses que serão enviados ao cérebro, E processados e interpretados os sabores, Outras regiões também que possuem essas células são o palato, Epiglote e faringe. A epiglote e faringe em menor quantidade, Aqui a gente vê a estrutura da língua, Onde a gente vê essas diferentes papilas, Onde a gente tem aqui as papilas circunvaladas, as foliadas, as fugiformes e as filiformes. E a gente vê aí a questões dos botões gustativos, que é justamente os químicos receptores das substâncias. E como funciona esse paladar, O paladar é resultado da estimulação de receptores gustativos por substâncias específicas, Ou seja, cada determinado alimento ele vai ter ali aquela substância que vai ser solubilizada ali na saliva, que vai ser identificada ali pelos quimiorreceptores, Durante a mastigação, os componentes dos alimentos se dissolvem na saliva, Como eu já havia dito, e entram em contato com os receptores das papilas gustativas.
Então, essa ligação aí de substâncias desses receptores vão gerar impulsos elétricos, né, que percorrem as vias neuronais até o cérebro, que por sua vez vai transformar essas informações aí, vai decodificar essas informações e interpretar como um sabor distinto, ou seja, de cada sabor diferente, né, que possui os alimentos. Sobre os sabores básicos, a gente já havia comentado no começo da apresentação, que o paladar também é um dos simples sentidos, né? Um dos mais simples sentidos aí. Diferentemente do olfato, que a gente reconhece aí mais de 10.000, né, cheiros. O paladar apenas identifica aí esses 5 principais, né? 5 sabores principais. O doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. É que a gente já diferenciou. Perdão, gente. Que a gente já diferenciou cada um deles, né? A gente vê aqui a estrutura da língua, né? Onde a gente vê cada posição, onde a gente vai sentir aí, onde a gente vai ter aí as papilas especializadas com os quimiorreceptores, né? Onde a gente vê o amargo bem assim na parte, bem atrás, bem quase no final da língua, né? O doce é na ponta, o salgado aqui na área intermediária da ponta para o meio da língua, né? O azedo fica dos lados, no meio, mais assim, dos lados, dos dois lados da língua. E o umami não fica bem no centro, ele fica ali na zona intermediária ao centro, porque o centro da nossa língua não tem células especializadas que possam, assim, sentir o sabor. E qual é a importância do paladar, né? Ele atua aí junto com o olfato e visão na percepção dos sabores aí desses alimentos, né? Dos alimentos, desses não, dos alimentos. Influencia nossa relação com diferentes culturas e tradições alimentares, né? A gente sabe que o nosso hábito de consumo é, é também um fator cultural, né? É tanto que a gente, por exemplo, se a gente for provar algum alimento oriental, né, digamos daquela região ali da Ásia, China, Japão, a gente vai ter em determinados alimentos a gente vai ter uma certa resistência em consumir, principalmente pelo sabor, né, e pela característica, né, porque aí o paladar ele vai atuar junto com os outros sentidos, né. É também essencial, né, para avaliar a qualidade de selecionar alimentos. Aí, por exemplo, quando a gente está trabalhando em uma nova formulação, ou no melhoramento de formulação, né? Ou numa adição de algum ingrediente, ou numa elaboração de um novo produto, é preciso a gente ver essa aceitabilidade por parte de pessoas que já estão aptas a consumir algum produto similar ou que venha consumir aquele produto com frequência, né? Para a gente saber se vai ter uma aceitabilidade mercadológica antes de da gente lançar para o mercado. Porque não adianta a gente fazer uma formulação nova, ou um produto novo, ou uma alteração em alguma formulação e não ser aceitável, não ser aceitável, né? Não tem, não adianta, né? Garante também uma dieta balanceada, né? Ajuda a identificar substâncias tóxicas e alimentos estragados, como a gente já vinha discutido antes, né? A questão de alimentos estragados, porque quando o alimento é estragado, você sente aquele sabor, né? Sabor não agradável. Ali vai lhe impedir
de ingerir, né? Você já vai descartar. Em questão de substância tóxica, eu trago aqui um exemplo bem dinâmico e bem que, que possa acontecer até em casa, tipo numa higienização, numa sanitização de um vegetal, de uma fruta. A gente pode exagerar na questão do hipoclorito de sódio, né? Que é como é? O cloro. Que se a gente colocar uma quantidade muito grande para essa sanitização, a gente pode deixar um sabor residual, né? Que não é agradável e tampouco faz bem para a saúde. A gente sabe que o cloro ele é tóxico para o nosso organismo em altas quantidades, em altas concentrações. E ao a gente colocar na boca, né? No nosso palato, e a gente sentir esse sabor residual, a gente já não quer consumir o produto, aquele alimento. E quais são as doenças que afetam o paladar? Primeiro temos o tabagismo, né? O uso de certos medicamentos, ferimentos na boca, doenças respiratórias como gripes e afins. E como é que essas doenças respiratórias vão interferir aí? Muitas das doenças respiratórias, né, elas bloqueiam esses quimiorreceptores por meio de muco, né, ou por meio de inflamações, e fica impossível identificar esse sabor. Por isso que muitas pessoas reclamam que quando estão gripadas, resfriadas, não sentem os sabores de certos alimentos, né? Também a deficiência de vitamina 12, da B12, né, e zinco, e tratamentos para certos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer. O Alzheimer é aí que vai interferir diretamente nessas percepções do paladar. E uma das curiosidades sobre o paladar é o efeito da temperatura. Ela tem uma influência desde o frio e o quente, onde a gente destaca sabores mais azedos, mais acentuados aí para no frio, né, para produtos frios, e para produtos quentes a gente vê aí uma acentuada, um sabor acentuado aí do doce, né? E a questão da pimenta, né, ela não é um sabor, né? Porque a gente não possui receptores para a capsaicina, que é o composto aí que dá a característica de ardência à pimenta. Mas a gente sente essa sensação, né? E com essa sensação a gente vai liberar a endorfina, né? Que é um hormônio do prazer e calor, né? Aqui estão minhas referências utilizadas para a apresentação. E muito obrigado pela atenção de todos e de todas.